dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio. A gente retoma agora a segunda parte da aula de Revolução Americana. Paramos na aula passada falando sobre a Guerra dos Sete Anos e o impacto que esse conflito vai ter no processo de independência das 13 colônias inglesas da América do Norte. Só que um tópico que eu fiz questão de frisar foi que a guerra, embora vencida pela Inglaterra, deixou as finanças inglesas completamente arruinadas. Tá? Com isso, a Inglaterra passa a adotar uma nova política colonial em relação às 13 colônias. Que nova política é essa? Que nova postura é essa que a Inglaterra passa a adotar? O governo inglês ele decide criar impostos, tá, sobre as 13 colônias, para com isso arrecadar recursos que compensem os gastos financeiros da Guerra dos Sete Anos, mas também, e é tão importante quanto, a intenção da Inglaterra com esses impostos era sufocar a economia inglesa. Sufocar a economia dos colonos. Tá? Sabendo que esses impostos altos prejudicavam tópicos chaves, pontos chaves da economia colonial, a Inglaterra escolhe cuidadosamente quais são os setores da economia em que esses impostos vão incidir. Eram setores importantes da economia colonial, porque assim a arrecadação seria maior, não adianta você cobrar um imposto sobre uma atividade econômica que é pouco relevante, tá? Mas também isso funcionava como um mecanismo de contração econômica, de sufocamento econômico. A ideia aqui era atrapalhar, tanto quanto possível, o desenvolvimento dos negócios da colônia. Tá? Então é isso que eu estou chamando de questão fiscal. São esses novos impostos que estão sendo cobrados. Quando eu falar em fiscal, pensa em fisco. Pensa em cobrança de impostos. Tá? Não pensa em fiscalização. O guarda de trânsito que fiscaliza o trânsito. Não é nesse sentido que eu quero que você pense na palavra fiscal. Quando eu remeter à palavra fiscal, eu preciso que você pense aqui, nesse contexto do século XVIII, em assuntos relacionados a impostos. Isso era extremamente importante nesse contexto. Tá? A Revolução Francesa vai ser motivada por briga relacionada a impostos. A independência americana vai ter como um dos fatores disputa por impostos. As revoluções inglesas, a Revolução Puritana, tinha como um dos seus fatores também o governo cobrando impostos, né, sem autorização do parlamento. O Brasil vai ter alguns movimentos emancipacionistas relacionados à cobrança de impostos. É o caso, por exemplo, da Inconfidência Mineira, que alguns hoje em dia já chamam de Conjuração Mineira. Então, o período do século XVIII, da segunda metade do século XVIII, é um momento em que, quando o governo começa a colocar a mão no bolso dos cidadãos, dos indivíduos, eles começam a claramente, a nitidamente se revoltar. Quais são os principais? Esses aqui não são os únicos, há uma série de outras leis que a Inglaterra vai criar nesse momento, tá? Mas tem essas três aqui que vão ser muito, muito importantes para a gente, e que vão estar relacionados aí a esses impostos, a essas cobranças que o governo inglês passa a fazer. A primeira, datada de 1764, e não, você não precisa saber essa data, mas é só para você lembrar que a Guerra dos Sete Anos acaba em 63, e essa primeira lei ela já é criada em 64, ou seja, pouco tempo depois, o governo inglês ele já começa a se esforçar por tributar, por cobrar impostos dos colonos e com isso tentar recuperar suas finanças. Em 1764, o governo inglês cria sobre as colônias a chamada Lei do Açúcar. Tá? A ideia aqui era criar uma taxa, criar um imposto, tá, sobre o açúcar que entrava nas 13 colônias que não viessem das Antilhas inglesas. A Inglaterra ela possuía territórios coloniais no Caribe, tá, na região das Antilhas, e aí essa região era chamada de Antilhas inglesas. A gente vai ter Antilhas francesas, holandesas, enfim. Na área das Antilhas inglesas havia produção de cana-de-açúcar, só que, obviamente, esse açúcar ele era vendido para as 13 colônias por um preço muito elevado. Então, normalmente, os colonos não compravam o açúcar vindo das Antilhas inglesas, compravam vindo de qualquer outro lugar, tá? Vindo da ilha de Cuba, que era uma colônia espanhola, ou de outras regiões ali no Caribe, ou até mesmo no Brasil, enfim. Os colonos compravam açúcar de onde estivesse mais barato. Tá? As Antilhas inglesas normalmente faziam uma cobrança, né, um pouco mais cara. Só que
o governo inglês ele começa a cobrar impostos sobre quaisquer mercadorias, qualquer açúcar, né, qualquer carga de açúcar que tivesse vindo de algum lugar que não fosse as Antilhas Inglesas. Isso aqui é uma medida protecionista, bem ao estilo dos atos de navegação sobre os quais a gente já falou lá atrás quando comentamos a Revolução Industrial. Tá? Então, aqui é mais ou menos a mesma coisa. É você tentar impedir que a sua população compre o produto vindo de outro lugar, tá? Para tentar criar aqui uma exclusividade do seu próprio produto. Só que, com isso, a gente passa a ter um problema grave porque o açúcar, a cana-de-açúcar, ela era matéria-prima do rum. E o rum era usado no escambo, no comércio com a África para aquisição de escravos. Então, qual é a consequência? Se você precisa de escravos e você usa rum para comprar escravos e você usa açúcar para fazer rum, mas o açúcar ficou mais caro, então, no final das contas, o custo da sua mão de obra escrava também aumentou. Você vai ter que gastar mais comprando açúcar, para o rum ficar mais caro, para você conseguir depois comprar lá o seu escravo via escambo na África. Tá? Então, isso vai deixar insatisfeitos os produtores de rum, isso vai deixar insatisfeitos todo o sul dos Estados Unidos, todo o sul, perdão, das 13 colônias, que usava muito a mão de obra escrava. Tá? Esse encarecimento na aquisição da mão de obra africana vai ser uma das motivações da insatisfação dos colonos. Depois disso, em 1765, a gente vai ter a criação da chamada Lei do Selo. Tá? A Lei do Selo, ela obrigava, e aí assim, deixa eu te explicar uma coisa rapidinho. Muito provavelmente você nunca mandou uma carta na vida, tá? Mas deixa eu te contar uma coisa. Uma carta é quando você escreve uma mensagem num papel, e esse papel vai fisicamente até a casa de alguém. Tá? A pessoa para quem você está remetendo essa carta, ela só vai saber o que você queria dizer para ela quando esse papel chegar lá. Então esse papel ele precisa ser levado por alguém. É diferente de um WhatsApp em que você digita agora e instantaneamente, pela magia da internet, chega lá do outro lado do mundo. Tá? Não é assim que funciona uma carta. Você precisa escrever num papel, botar num envelope, dizer para onde você está mandando e levar até uma agência dos Correios. Tá? E aí os Correios, como uma forma de remunerar esse serviço, porque, vamos lá, tem custo com manutenção de agência, com carteiro, com um monte de coisa. De onde vem o dinheiro para os Correios, né, para a empresa de Correios, fazer esse serviço? Eles cobram de você um selo. Tá? Então, você é obrigado a comprar um selo lá nos Correios, colocar esse selo na sua correspondência, no seu envelope, e aí sim, esse envelope vai ser aceito na agência dos Correios e vai ser levado até o endereço do seu destinatário. Tá? Então, no final das contas, o selo aqui é uma coisa que você compra com os Correios e é a forma de pagar aos Correios por aquele serviço que você está adquirindo, que é o serviço de transporte de correspondência. Aqui, a lei do selo de 1765, nas 13 colônias, ela era um pouco mais ampla. Aqui não era só para correspondência, mas era para todo e qualquer material impresso circulando nas colônias. Com isso eu estou incluindo jornais, com isso eu estou incluindo livros, documentos, enfim, tudo que você possa imaginar que era impresso. Tá? Para que esses documentos pudessem, para que esses materiais impressos pudessem circular nas 13 colônias, era necessário colocar colocar um selo. Então, se você era um escritor e estava escrevendo um livro, você ia mandar imprimir 500 cópias desse livro, tá? E você ia vender cada um desses livros por $10, tá? Só que agora você é obrigado a colocar em cada um desses livros um selo de $5, tá? Você vai vender o seu livro ainda por $10, sendo que metade desse preço você já gastou na compra do selo? Óbvio que não. Você vai repassar o preço do selo no valor final da mercadoria que você está vendendo, seja do livro, seja do jornal. Na prática, o que isso significa? Que se você quisesse vender livros, o preço dos livros ele ia automaticamente ficar mais caro. Se você quisesse vender jornais, o preço dos jornais ia ficar mais caro. O preço do que quer que fosse que você estivesse vendendo, do material impresso que você estivesse vendendo, e que estivesse agora com selo, agora esse preço final ia estar mais caro. Agora, se esses livros como um todo estão mais caros, pessoas que antes estavam dispostas a gastar 10, mas apenas $10, não vão mais comprar o seu livro.
Tá? Elas estariam dispostas a comprar se o livro custasse $10, mas custando 11, 12, 13, 14, 15, essa pessoa ela já não está mais disposta a comprar o seu livro. Com isso, o resultado final é não só a Inglaterra arrecadando mais dinheiro, melhorando as suas finanças, mas também criando um entrave, criando um empecilho, criando uma dificuldade para a circulação de materiais impressos na colônia. Aqui a ideia do governo inglês era ganhar dinheiro, número 1, mas também impedir circulação de ideias. Era uma forma de censura que o governo inglês estava fazendo naquele momento, justamente para que os colonos não lessem muito os livros iluministas, que traziam aqueles ideais de liberdade, de limitação dos poderes do governante, aqueles livros que falavam sobre soberania popular, o poder vem do povo. A ideia aqui era não deixar o povo saber disso. É como se hoje, por exemplo, vamos imaginar essa situação hipotética, você deseja entrar num site que fala sobre política, né, com notícias políticas do Brasil, cada notícia, aí o governo decide que você não deveria ler aquilo ali e começa a cobrar um imposto. Cada notícia que você entrar e ler ali naquele site, você vai ter que pagar R$ 5 para o governo para poder ler aquela notícia. Isso vai fazer com que você queira ler mais notícias ou menos? Obviamente, menos. Tá? Então, a ideia aqui era deixar, na lei do selo, era deixar a população às escuras, era deixar a população na ignorância, era deixar o povo das 13 colônias sem saber o que se passava, porque um povo ignorante é um povo muito mais facilmente manipulável, controlável. Tá? Essa lei do selo vai ser suspensa algum tempo depois, mas o ponto relevante aqui era já tentar entender a intenção do governo inglês ao estabelecer esse tipo de legislação. Por último, a gente vai ter a criação da chamada lei do chá. Tá? Até esse momento, né, como é que funcionava? Você tinha inúmeros fornecedores de chá que traziam chá para as 13 colônias. As 13 colônias, os Estados Unidos dessa época, né, as colônias inglesas, elas tinham o mesmo hábito cultural do consumo de chá, assim como a Inglaterra já possuía, só que, assim como no caso da Inglaterra, também não se produzia chá nas 13 colônias. O chá é uma planta típica da Ásia. Tá? Então isso tinha que ser importado lá da Ásia, da China, da Índia, tá? Em geral dessas regiões. Os ingleses consumiam chá, mas tinham que trazer da Ásia, e as 13 colônias também consumiam chá que vinha da Ásia. A tendência nessa época era que o preço do chá estivesse em queda. Tá? Você tinha cada vez mais navios indo lá para o Oriente trazer chá, então, com o aumento da oferta, tendia a haver aqui uma redução do preço, e com isso também a gente estava vivenciando nesse momento, no final do século XVIII, uma popularização do chá. Cada vez mais gente começava a beber chá porque a bebida estava ficando barata. Tá? Soma a isso o fato de que havia uma empresa inglesa, uma companhia de comércio monopolista, mercantilista lá na Inglaterra, chamada Companhia Britânica das Índias Orientais. Eu chamo de britânica porque vários países vão criar suas próprias companhias das Índias. Tá? Você vai ter Companhia Holandesa das Índias Orientais, você vai ter companhias das Índias Ocidentais. O que eram Índias Ocidentais? Era a forma como se chamava a América por um tempo. Então você vai ter companhias de comércio de várias nações europeias, algumas que se referiam ao comércio com a Ásia, Índias Orientais, outras que se referiam ao comércio com a América, Índias Ocidentais. Tá? Como aqui a questão era trazer chá, e chá era da Ásia, então quem fazia esse transporte do chá vindo da Ásia era a Companhia das Índias Orientais. Tá? Acontece que nesse momento aqui, até esse momento aqui, diversos fornecedores diferentes, de países diferentes, traziam chá para as 13 colônias. E os colonos compravam ali, enfim, de diversos fornecedores. O governo inglês vai estabelecer agora que apenas quem pode trazer chá para as 13 colônias, os revendedores de chá nas 13 colônias apenas podem adquirir esse produto diretamente da Companhia Britânica das Índias Orientais. Tá? Com isso, a gente vai ter o estabelecimento aqui de um monopólio, tá? E uma coisa que eu espero que a essa altura você já saiba, se você já entendeu como é que funciona lá a teoria do Adam Smith, é que monopólio normalmente é ruim para o consumidor. Se um indivíduo só controla a oferta, significa que a oferta é muito baixa, e sempre que a oferta é baixa, o preço sobe.
Tá? Então, a ideia aqui é que a Companhia de Comércio Britânica das Índias Orientais tivesse o monopólio, a exclusividade na venda desse chá, porque essa empresa estava nesse momento passando por dificuldades econômicas, ela estava quase falindo, isso poderia ser prejudicial para o governo inglês, então desejava-se aqui garantir um mercado valioso, lucrativo para essa companhia, obrigando os colonos a comprarem esse chá por um preço caríssimo. Tá? Isso tudo, né, e aí não são só essas, a gente vai ter também, por exemplo, a lei de aquartelamento, as leis Townshend, enfim, são uma série de outras legislações que vão ser criadas nesse momento, sobre as quais você não precisa saber muito. Tá? Só saiba que essas 3 leis não são as únicas, açúcar, selo e chá, mas são, sem sombra de dúvidas, as principais, as que você vai mais ver cobradas em questões, em concursos vestibulares. Tá? Diante disso, tá, a gente vai ter ali na região da colônia de Massachusetts, olha só que pronúncia britânica, que pronúncia perfeita. A colônia que depois se transformou no estado de Massachusetts. Tá? Massachusetts era uma importante colônia ali no norte das 13 colônias, tinha um porto muito importante, grande parte das mercadorias que entravam e saíam do norte das 13 colônias entravam ali por Massachusetts, e a cidade que era a capital de Massachusetts, né, eu estou falando Massachusetts de propósito várias vezes para gastar aqui o inglês, né, gastar todos os anos de cultura inglesa aí que eu tive que pagar, que minha mãe teve que pagar, então preciso aproveitar esse Massachusetts, né, da aula 1 até o curso Advanced da cultura, você fica falando Massachusetts, Massachusetts. Então, a capital de Massachusetts era a cidade de Boston. Tá? Até hoje, Boston é a capital do estado de Massachusetts. Era um porto muito importante naquela época. Tá? Hoje não tem o mesmo vigor econômico que outras regiões dos Estados Unidos, como Nova York, como a Califórnia como um todo, enfim. Mas nesse momento aqui colonial era uma região extremamente importante, e aí você tinha uma série de navios da Companhia Britânica das Índias Orientais trazendo chá aqui através do porto de Boston. O que os colonos vão fazer como um sinal de revolta contra esses impostos? Eles vão se disfarçar de índios, de indígenas. Eu não sei se você consegue perceber nessa imagem aqui, mas os caras eles estão com roupinha de índio, com cocar na cabeça, com umas plumas na cabeça. Né? Eles não estão com o mesmo vestuário, eles estão com o peito de fora, né? Sem camisa. Eles não estão com as mesmas roupas do que os indivíduos que estão aqui no porto. Tá? Então esses caras que são colonos, eles se disfarçam de índio, obviamente um dos piores disfarces de índio já visto, porque índio normalmente não tem pelo corporal, e os descendentes europeus têm, os europeus têm pelos corporais, inclusive barba, pelo no peito, enfim, índio não tem. Né? A tonalidade da pele dos colonos era mais clara, dos indígenas era uma tonalidade de pele mais escura, traços fisionômicos, formato dos olhos, tamanho do nariz. É óbvio, cor de cabelo, tipo de cabelo. O cabelo do índio era normalmente escuro, né? Um cabelo preto ou castanho bem escuro, muito liso. Normalmente os colonos não tinham esse tipo de perfil, então era meio que nítido para todo mundo. Para os guardas que estavam fiscalizando o navio, era óbvio que não eram indígenas. Para todo mundo era óbvio que não eram indígenas, mas quando o governo inglês veio tomar satisfações, a colônia de Massachusetts falou, pô, não é comigo não. Quem fez isso aí foram os índios, vai lá falar com os índios. O que esses colonos disfarçados de índios fizeram? Eles entraram nos navios da Companhia de Comércio, na Companhia Britânica, e jogaram as cargas de chá no mar. O nome disso, o nome que esse episódio recebeu foi Festa do Chá de Boston. Obviamente aqui a palavra festa é uma enorme ironia com o fato de que eles estavam sabotando, destruindo a carga da Companhia Britânica. Tá? Festa do Chá de Boston, em inglês Boston Tea Party. Tá? Isso aqui era indicativo de uma tendência nacionalista que está se desenvolvendo ali nas 13 colônias, de busca por autonomia, de luta contra a Inglaterra. Recentemente, papo aí de uns 10 anos atrás, né, de lá para cá, a gente teve o surgimento ou ressurgimento ou fortalecimento de movimentos nacionalistas nos Estados Unidos, grupos de direita, assim, mais pró-nação, pró-pátria, né, America First, Make America Great Again e tal, que se inspiraram nesse episódio da Festa do Chá de Boston e formaram, né, um movimento político chamado Boston Tea Party, ou só Tea Party. Tá? E aí você pode procurar, né, como é que se fala Tea Party em inglês, né? Tea em inglês, né, chá, party é festa,
você pode procurar por Tea Party, e aí você vai encontrar dois tipos de referências no Google quando procurar por Tea Party. Você vai encontrar pela festa do chá de Boston, Boston Tea Party, que é esse episódio histórico que a gente está vendo aqui, e você vai encontrar por Tea Party na seção de notícias do Google, se referindo aí provavelmente a movimentos políticos mais recentes. A ideia aqui, a similaridade da escolha desse nome pelo movimento político mais atual, é justamente para evocar, para tentar remeter a essa tendência nacionalista. Entendido? Obviamente o governo inglês não vai aceitar esse tipo de afronta, esse tipo de subversão, né, de revolta, e aí a Inglaterra vai criar uma série de leis de atos chamados atos coercitivos ou leis coercitivas. Coercitivo vem de coerção, coerção é a mesma coisa que coação, coação é a mesma coisa que obrigar alguém a algo. Tá? Então, leis coercitivas ou atos coercitivos eram leis para obrigar as colônias a algo. Só que os colonos, quando ouviram o teor, o conteúdo dessas leis, eles disseram, não, essas leis não são coercitivas. Essas leis elas são intoleráveis, elas são inadmissíveis. O nome que pegou para a história foi de leis intoleráveis. Obviamente, o governo inglês, quando cria essa lei, ele vai falar assim, vamos criar uma lei aqui que eles vão achar que é intolerável. Não, não é isso. Né? Mas é a nomenclatura pela qual os colonos passam a denominar essas leis, justamente porque elas estabeleciam medidas tão abusivas na visão dos colonos, que os colonos estavam dizendo aqui que não estavam dispostos a tolerar esse tipo de lei. Que leis eram essas? Primeiro, fechamento do porto de Boston até o pagamento da indenização, tá? Em referência aí ao chá que foi destruído, suspensão do direito de reunião em Massachusetts, proibição de manifestações públicas contra a metrópole, crimes cometidos por funcionários do governo britânico seriam julgados na Inglaterra. Então, se um soldado inglês contendo uma revolta lá nas 13 colônias, atira numa pessoa inocente, numa criança e sei lá o quê, né, ele comete um homicídio, ainda que involuntário, ele não vai ser julgado nas colônias, mas sim na Inglaterra. A ideia aqui é que se funcionários britânicos se excedessem, né, cometessem abusos na repressão a esse movimento político que vinha surgindo, e fossem julgados nas 13 colônias, né, os colonos formariam o júri. E, obviamente, os colonos sempre se colocariam contra os funcionários britânicos que tomavam atitudes mais abusivas. No entanto, caso esses funcionários fossem julgados lá na Inglaterra, eles tinham uma chance maior de serem inocentados. A ideia aqui com isso era garantir a soldados que cometessem crimes e abusos e violências e violações contra o povo das 13 colônias, sabiam que ficariam mais ou menos impunes. Então isso funcionava como um estímulo para o uso de maior violência por parte dos funcionários britânicos contra a população das 13 colônias. Além disso, os colonos eram obrigados a proporcionar alojamento às tropas britânicas, ou seja, tá vindo um soldado te reprimir, ele pode te matar, e é você quem vai ter que dar casa, comida, roupa lavada para o cara, você que vai ter que disponibilizar quartos da sua fazenda, da sua casa, para que esses soldados tenham onde ficar. Tá? Isso também foi considerado muito abusivo e inaceitável por parte da população. Redução do território das 13 colônias em função da ampliação do Canadá, já que o Canadá era um território que era monopólio do rei, e o rei vendia esses terrenos para quem quisesse ocupar. Já nas 13 colônias, a ocupação desses terrenos que não tivessem donos eram livres. Tá? Então a ideia aqui era você reduzir a área das 13 colônias em favor do Canadá, porque aí esses novos territórios, esses territórios desocupados, sem dono, se alguém quisesse ocupá-los, precisaria pagar ao governo inglês. Tá? Por último, a colônia de Massachusetts passa a ser ocupada por tropas do exército, uma espécie de intervenção militar. Tá? O Rio de Janeiro teve uma intervenção federal uns 2 anos atrás, por questões de caos na segurança pública aqui do Rio. Então a gente teve uma intervenção federal para tratar de assuntos relativos à segurança, e quem fez o comando dessa intervenção federal, lá na época do governo Temer ainda, quem fez o comando dessa intervenção federal foi as Forças Armadas e o Exército Brasileiro. Então essa intervenção federal no Rio de Janeiro foi uma intervenção militar. Era mais ou menos a mesma coisa que estava acontecendo em Massachusetts, só que aqui já com uma intenção de repressão. Tá? Tudo isso vai deixar a população das 13 colônias muito insatisfeitas, mas antes da gente ver qual é a consequência dessa insatisfação, vamos resolver uma questãozinha aqui rapidinho. De acordo com Bernard Bailyn, em seu livro As Origens Ideológicas da Revolução Americana, depois da promulgação da Lei do Selo, os colonos americanos começaram a pensar que havia uma conspiração inglesa para cercear, para limitar, cercear é a mesma coisa que limitar,
as liberdades na América do Norte. E essa crença transformou o sentido da luta dos colonos e acelerou o movimento de oposição, que posteriormente acabou levando à independência e criação dos Estados Unidos da América. Em relação à lei do selo, é correto afirmar que essa lei foi aprovada pelo parlamento inglês em 1765, estabelecendo que todos os documentos em circulação na colônia deveriam receber selos provenientes de toda a Europa. Errado, só quem podia vender esse tipo de selo era a Inglaterra, justamente para garantir que o lucro todo da venda de selos iria para a Inglaterra. Tá? Então está errado aqui quando fala toda a Europa. Tá? Letra A está fora. Letra B. Essa lei durou vários anos, já está errado, ela foi suspensa depois de pouco tempo, mas devido às ações dos representantes dos colonos americanos no parlamento, isso é algo sobre o qual a gente vai falar mais daqui a pouco, mas a princípio não existiam representantes dos colonos no parlamento inglês. Os colonos eles não tinham direito de eleger, de votar em políticos para irem na Inglaterra no parlamento representá-los. Então, as leis que valiam para as 13 colônias não eram criadas por ninguém das 13 colônias. As leis que valiam as 13 colônias eram criadas por ingleses para atender interesses de ingleses. Tá? Tal taxa foi cancelada sob forte protesto, blá, 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 blá. Enfim, já vimos aí que tem 2 erros, né? Não durou vários anos e não havia representantes dos colonos. Letra C, o rei inglês justificava essa lei argumentando que o tesouro inglês havia se esgotado com a Guerra dos 7 Anos. Verdade. E que também era dever dos colonos pagar as dívidas, contraídas também em favor dos interesses dos colonos. Verdade. Tá? Era essa justamente a justificativa que o rei usava. O rei dizia, olha, fizemos essa guerra em benefício de vocês, então nada mais justo que vocês ajudarem a gente a pagar os custos. É esse o gabarito. Vamos ver o erro da letra D. Essa lei taxava também artigos de consumo, como chá, vidro e papel. Isso é uma outra lei sobre a qual eu não falei aqui, não está escrita em lugar nenhum, mas foi uma outra lei que existiu nesse momento, que foram as chamadas leis Townshend. Tá? Essas leis Townshend, elas recaíam sobre chá. Bom, chá era a lei do chá principalmente, mas enfim, sobre vidro, papel, chumbo. Tá? Tem nada a ver com lei do selo. A lei do selo era a colocação de selo em material impresso, então tem nada a ver. Essa letra D aqui também. O gabarito é C, vamos ver se é esse o gabarito oficial que a universidade deu pra gente. É exatamente esse o gabarito. Diante daquela insatisfação com as leis intoleráveis, e aí, olha só, as leis intoleráveis foram de 74, e isso aqui também vai acontecer em 74. Vai ser convocado o chamado Primeiro Congresso Continental, ou Primeiro Congresso Continental da Filadélfia. Tá? Filadélfia é uma cidade que é a capital do estado da Pensilvânia. Pensilvânia é um estado lá do norte. Nesse primeiro Congresso Continental da Filadélfia, a gente teve o envio de delegados, de representantes de praticamente todas as colônias. Foi gente de tudo que era território das colônias, tá? Gente da Virgínia, gente da Carolina do Norte, gente da Carolina do Sul, gente de Maryland, gente de Rhode Island, gente de New Hampshire, gente de Nova York, gente de tudo que era lugar. Tá? Representantes eleitos de todas essas regiões foram lá para Filadélfia, na Pensilvânia, para fazer uma reunião na qual eles propunham, né, medidas que deveriam ser tomadas em relação aos abusos que a Inglaterra vinha exercendo. Só uma colônia, só um estado não mandou representantes para o primeiro Congresso Continental. Foi a Geórgia. Tirando a Geórgia, todo mundo estava lá representado no primeiro Congresso Continental. O que eles desejavam? Eles desejavam reaver a liberdade das colônias e limitar o poder da metrópole. Lembra sempre que as colônias estavam acostumadas com liberdade, com o abandono salutar. À medida que esse abandono salutar ele vinha se esgotando, à medida que a Inglaterra vem aumentando o seu controle sobre as colônias, isso vai aumentando a insatisfação dos colonos. Tá? Esse primeiro Congresso Continental vai ser orientado, vai ser guiado por princípios iluministas, tipo o quê? Tipo o direito de resistência do John Locke. Vamos lembrar aqui um pouquinho do John Locke? John Locke dizia o seguinte, que a sua primeira propriedade é seu corpo e que com esse corpo você pode executar trabalho e com esse trabalho você gera riqueza. Quando o governo vem e pega um pouco dessa sua riqueza a título de impostos, é como se o governo estivesse violando a integridade do seu corpo. Você tem direito de resistir? Tem. Resistir como? Pegando um fuzil e atirando na cara do governante. É esse tipo de resistência. Tá? Quando eu digo resistência para John Locke, eu não estou falando de fazer um textão no Facebook. Eu não estou falando de fazer um protesto com cartazes e faixas. Eu não estou falando de fazer um tuitaço e subir uma hashtag. Não.
É uma coisa direta e concreta. Pegar uma arma e eliminar fisicamente a vida daquela pessoa que está violando o seu direito. Isso é direito de resistência para John Locke. Tá? Isso, para John Locke, é capitalismo. Pega uma arma e, inclusive, atira no governante ou atira em quem quer que seja que esteja violando a sua propriedade privada através de impostos, através da tentativa de roubo, de furto, enfim. Tá? Isso era um princípio iluminista e que vai servir de forte inspiração para esse movimento de emancipação, de independência das 13 colônias. Tá? Além disso, a gente vai ter a ideia de autodeterminação dos povos. A autodeterminação dos povos é uma derivação, é uma consequência, é uma vertente da chamada soberania popular. O que é soberania popular? Significa dizer que o poder vem do povo. É por isso que cada povo tem direito de determinar o seu próprio destino. Cada povo tem direito de determinar, de escolher as regras pelas quais quer viver. Ninguém deve ser obrigado a viver segundo regras com as quais não concorda. Você vai me dizer, Caio, mas eu vivo no Brasil e tem uma série de leis aqui no Brasil com as quais eu não concordo. Tudo bem, mas aqui a gente está falando da autodeterminação do povo, ou seja, da coletividade, não de cada indivíduo. Se cada indivíduo tivesse direito de se autodeterminar, eu poderia ter uma lei que me dá, eu poderia criar uma lei para mim mesmo que me dá o direito de fazer o que eu quiser, inclusive matar pessoas, por exemplo. Isso obviamente seria danoso para a coletividade. Então aqui a questão não é que cada indivíduo tem que ter o direito de escolher o que quer fazer com liberdade plena e absoluta, mas sim cada sociedade, cada povo, em conjunto, enquanto coletividade, pode e deve escolher as leis pelas quais quer se reger. Se você, que está me ouvindo agora, acha que no Brasil existem leis que não são bacanas e com as quais você não concorda, é simples, Proponha a criação de novas leis. Eleja representantes, deputados e senadores que defendam a modificação dessas leis com as quais você não concorda. Em última instância, se nada disso funcionar, se candidate você a um cargo eletivo, a deputado, a senadora, a vereadora, seja lá o que for, e mude a lei com a qual você não concorda. Você, em tese, tem a liberdade de fazer isso, cumpridos certos requisitos, como requisitos de idade, enfim, coisas do gênero. Mas, a princípio, quem faz as leis que regem a vida do povo brasileiro é o próprio povo brasileiro. Tá? Se as nossas leis não são tão bacanas, é porque nós não estamos escolhendo representantes tão bacanas. Mas aí é que está. Nós é que estamos escolhendo. Se nós não estamos escolhendo bem, a culpa é nossa. Isso não significa que nós possamos nos eximir, nos escusar de seguir a lei. Precisamos seguir as leis que regem nossa sociedade, porque foram criadas por nós. Sejamos nós, atualmente, presencialmente, sejamos nós no sentido de nosso povo, gerações passadas que formaram a nossa sociedade. Tá? Enfim, a autodeterminação dos povos aí é uma consequência do princípio de o poder emana do povo, o poder vem do povo, soberania, democracia. Tá? Esses são os ideais que estão guiando o primeiro Congresso Continental da Filadélfia. Outra medida extremamente importante, e tem a ver com a questão que a gente acabou de resolver, é que havia na Inglaterra um princípio jurídico, uma regra de direito tributário, uma regra que falava sobre cobrança de impostos, e que o povo inglês usou contra o rei João Sem Terra, para obrigar o rei João Sem Terra a assinar a Magna Carta. O povo inglês usou esse princípio contra o rei Carlos I. O povo inglês usou este princípio contra Jaime II, usou este princípio para a criação da Bill of Rights, a Declaração de Direitos, e agora os colonos estão usando contra a Inglaterra. Os colonos eles tiveram a malandragem, a inteligência, a esperteza de pegar uma regra que os próprios ingleses haviam criado, e aí, obviamente, os ingleses nunca iam poder dizer essa regra não é boa, porque os colonos diriam, mas se ela não é boa, por que vocês usaram essa regra tantas vezes? E essa regra, ela dizia o seguinte, no taxation without representation. Vou falar de novo para gastar o inglês todo aqui, hein? No taxation without representation, tá? Qual é a tradução? E aí, olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Não estou falando em inglês para ser snob, tá? Não estou falando em inglês com você para dizer assim, olha como o Caio fez um curso de inglês. Não, não é por isso. É porque você provavelmente vai ver textos todos escritos em português, mas em que essa expressão aparece em inglês.
Tá? Você vai ver questões de vestibular em que está tudo em português, mas aparece essa expressão em inglês. Então eu quero que você já tenha visto essa expressão, eu vou explicar o significado dela, mas eu quero que você já tenha visto essa expressão, tá? Para quando ela aparecer na sua frente, você imediatamente associar com esse tema do primeiro Congresso Continental, enfim, depois o próprio segundo Congresso Continental também. No taxation without representation. Nenhuma taxação sem representação. Tá? Taxation aqui, né, taxação em português, em inglês e português tem uma certa variação. Tá? Quando a gente fala de taxa em português é uma coisa muito específica. Tá? Quando a gente fala em inglês tax significa todos os impostos em geral, todos os tributos em geral. Em português, taxa é um tipo de imposto bem específico, um tipo de tributo bem específico e tal, sobre o qual eu não vou falar muito agora. Mas, basicamente, o que os colonos estão dizendo é o seguinte: nenhum imposto, tá? Nenhum tributo, nenhum pagamento para o governo inglês, se o governo inglês primeiro não me deixar escolher representantes. O que são representantes? São pessoas que você escolhe para falar em seu nome, tá? Para falar como se fosse você. Obviamente, quando a gente está numa coletividade, imagina aí um grupo de 30 estudantes, e aí eles querem fazer uma demanda para um professor. Dá para os 30 estudantes falarem ao mesmo tempo? Não, porque ninguém vai se entender. Mas e se esses 30 estudantes escolherem um representante de turma? E esse representante de turma, congregando a vontade de todos os integrantes daquela turma ali, ele for sozinho falar com o professor, né? Um para um, né? Um professor, um representante. Só que o que aquele representante fala não é a vontade dele, mas sim a vontade de todos os 30 estudantes que ele está representando. Então, é uma forma de organizar o debate, de organizar a participação política, tá? E ainda assim dar às pessoas a possibilidade de participar. Tá? Elas não participam diretamente, elas participam indiretamente. Elas escolhem representantes que vão lá falar com o poder e falar: poder, isso aqui você não pode fazer contra esse grupo. Tá? A ideia aqui é que os colonos escolhessem políticos que iriam lá para a Inglaterra, para o Parlamento de Londres, e chegariam lá em Londres e falariam assim: olha só, não vão cobrar esses impostos aqui coisa nenhuma. Ou vão cobrar os impostos, então tudo bem. Uma parte do dinheiro desses impostos vai ser usado para a construção de melhorias lá nas colônias. Tá? Já que a gente está pagando a conta, a gente quer escolher a música. Imagina que na sua festa de aniversário, você está pagando a conta da festa, mas você não pode escolher a música que vai tocar. Né? Você gosta de sertanejo, está tocando pagode, você gosta de pagode, está tocando funk, você gosta de funk, está tocando rock, você gosta de rock, está tocando música eletrônica. Não seria muito desagradável? Não seria uma experiência negativa você, na sua festa de aniversário, que você se esforçou tanto, que você pagou, não ter a música que você gosta? É mais ou menos essa a ideia em torno da representação política. Por que nós, povo, podemos escolher políticos para irem lá votar leis e tudo mais? Porque o poder vem de nós, em primeiro lugar, mas também porque somos nós, povo, que pagamos a conta. O governante não é nosso dono, não é o dono da sociedade. O governante é o funcionário que trabalha para o povo. Por quê? Porque nós, povo, é que pagamos o salário dele. Tá? Porque nós, povo, através dos nossos impostos, estamos custeando, estamos financiando o Estado. Então, nada mais justo que nós, povo, que financiamos o Estado, que pagamos os custos do Estado, possamos escolher como esse Estado vai ser, como ele vai se organizar, que tipo de leis ele vai ter e assim por diante. Então, o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, fortemente inspirado em ideias iluministas, deseja limitar os poderes da metrópole, requisitando o direito de escolher, de eleger representantes para o parlamento inglês. Obviamente, a Inglaterra não vai aceitar, vai recusar essa proposta imediatamente. Tá? Vamos ver o que deriva disso. Né? Com o retorno negativo, com a resposta negativa do governo inglês, olha, não tem jogo, não tem representação de vocês, os colonos vão formar o segundo Congresso Continental da Filadélfia. Nesse segundo, a Geórgia vai participar. E aí é nesse segundo Congresso que vai começar a se reunir em 1775 e vai ficar por vários anos se reunindo, obviamente. Né? Eu não estou dizendo aqui que esses caras eles entraram num salão de reuniões e ficaram 6 anos lá dentro sem sair para ir ao banheiro, dormir e beber água. Não, é claro que não. Tá? Esse segundo Congresso Continental da Filadélfia ele esteve em exercício com várias sessões. A cada dia era uma sessão. Vamos começar a sessão de hoje. Ainda é o mesmo Congresso. Tá? Mas com a sessão do dia 1º de julho, com a sessão do dia 2 de julho, com a sessão do dia 3 de julho. E aí, quando chegou na sessão
do dia 4 de julho de 1776, tá? Vai ser assinada a chamada Declaração de Independência. Essa Declaração de Independência ela vai ser redigida no âmbito do Segundo Congresso Continental da Filadélfia e assinada ali por todos os representantes. Esses representantes que assinam a Declaração de Independência, eles passam a ser conhecidos como Founding Fathers, ou pais fundadores. São os pais, né? são o papai lá, o plural de pai, são os pais que fundaram o Estado, o governo, os Estados Unidos, que fundaram a nação americana. Só que o texto em si da declaração, ela foi escrita por uma pessoa, né? Esse texto não foi, assim, obviamente, muitas contribuições daqui e dali, de vários dos representantes desse Congresso Continental, mas a base do texto foi escrita por Thomas Jefferson. Thomas Jefferson era um rico fazendeiro, dono de terras, dono de escravos, e o mais interessante é ver como nessa declaração escrita pelo Thomas Jefferson, ele fala muito sobre a liberdade. Né? Um cara que fala sobre a liberdade sendo dono de escravos. Isso para nós é um grande paradoxo, isso para nós é uma grande hipocrisia, tá? Mas lá naquele momento eles não veem como uma hipocrisia defender a liberdade dos indivíduos contra a opressão do Estado, ao mesmo tempo em que eles mesmos mantinham uma série de pessoas, de seres humanos, num estado de absoluta e extrema opressão, que é a escravidão. Tá? George Washington, por exemplo, que vai ser nomeado no Segundo Congresso Continental da Filadélfia como comandante do Exército Continental, ele também era dono de escravos, ele era um fazendeiro lá da Virgínia. Tá? Então, assim, pra gente isso parece um paradoxo, parece uma hipocrisia, uma ironia. Caramba, esses caras estão falando de liberdade, falando: Inglaterra, você está tirando minha liberdade, enquanto eles mesmos ativamente tiram a liberdade de inúmeros indivíduos. Mas porque na cabeça deles, liberdade não é uma coisa em que tudo tem liberdade. Para eles, por exemplo, um boi, uma pedra, uma árvore não tem direito a ter liberdade. Quem tem direito a ter liberdade são pessoas, são seres humanos. E na visão desses indivíduos, desse momento, a população negra não era nem gente, não era nem ser humano. Então, para eles, não tinha problema manter um negro em regime de escravidão, porque não é nem um ser humano. Está no mesmo patamar, está no mesmo nível de um animal de corte, de um boi, de uma cabra, de uma ovelha. Assim como não faria o menor sentido uma rebelião de cabras pedindo sua autonomia, sua independência, uma rebelião de vacas pedindo para não serem mais ordenhadas, uma rebelião de bois pedindo para não virarem mais churrasco, né? Para eles também não faria o menor sentido população negra pedindo independência, liberdade e autonomia. Tá? Mas para eles, homens brancos, ricos, da elite americana, fazia sentido pedir, exigir independência e autonomia. Tá? A partir desse momento em que é declarada a independência e que passa a haver um exército próprio, e esse exército é chamado de continental porque reúne tropas do continente americano contra os exércitos que vinham das ilhas britânicas, ou seja, ilha versus continente. Tá? Então, continente Estados Unidos, ilhas, né, são as ilhas britânicas. A partir desse momento tem exército próprio e tem uma declaração de independência, o desejo de independência. Então, você tem a vontade de ser independente e os meios materiais, as formas concretas, as armas para conseguir essa independência. Então, a gente passa a ter um país, um novo país. Tá? E é essa a data da fundação dos Estados Unidos como país, 4 de julho de 1776. Eles até hoje comemoram 4 de julho, assim, muito vigorosamente. É um dos mais importantes feriados dos Estados Unidos. Tá? E, a partir desse momento, o Segundo Congresso Continental da Filadélfia deixa de ser um clubinho para trocar figurinhas, para bater papinho e tal, e passa a ser, de fato, o governo dos Estados Unidos da América, estabelecendo quais são as leis, enfim, tomando decisões importantes sobre relações diplomáticas internacionais e tudo mais. Tá? O Segundo Congresso Continental passa a ser propriamente o governo dos Estados Unidos. Tá? Vamos resolver uma questãozinha sobre essas coisas aí. Questão da Unesp, tá? De 2016. É um trecho da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Tá? Todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador, Deus, de certos direitos inalienáveis. O que significa inalienáveis? Inalienável é aquilo que não se pode alienar. Aquilo que não se pode alienar é aquilo que não se pode retirar. Ninguém pode ser privado
impedido de usufruir, ter retirado de si esses direitos. Tá? Então, todos os seres humanos, todos os homens são criados, né, e aqui homens tem no sentido de ser humano, de forma mais ampla, não só sexo masculino. Todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, entre os quais figuram a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Para assegurar esses direitos, entre os homens se instituem governos, que derivam seus justos poderes do consentimento dos governados, a autodeterminação dos povos, o poder emana do povo, soberania popular. Tá? Ou seja, o povo tem que concordar com as regras que o governo está instituindo. Essas regras não podem ser feitas à revelia, contra a vontade do povo. Sempre que uma forma de governo se dispõe a destruir essas finalidades, ou seja, sempre que o governo, em vez de estar fazendo isso, está fazendo o oposto, em vez do governo estar pedindo consentimento do povo, está impondo sua autoridade ao povo, em vez do governo estar ali assegurando a vida, a liberdade, a busca da felicidade, o governo está fazendo o oposto disso. Sempre que isso acontece, cabe ao povo o direito de alterar o governo, tá? Ou abolir aquele governo, se for o caso, e instituir um novo, assentando seu fundamento sobre tais princípios, o princípio da vida, liberdade e busca da felicidade, e organizando seus poderes de tal forma que a ele pareça ter maior probabilidade de alcançar-lhe a segurança e a felicidade. Ou seja, se aquele governo está fazendo besteira, você tira aquele, faz um outro que você ache que seja um governo melhor, que você ache que seja um governo capaz de te garantir esses direitos, a vida, a liberdade e a busca da felicidade da melhor forma possível. Tá? Enfim, o documento expõe o vínculo da luta da independência das 13 colônias com os princípios, vamos lá, liberais. Talvez. John Locke é um pensador liberal. John Locke fala de direito de resistência, não é isso? Então, a princípio, será que liberais é a resposta? Né? John Locke é um pensador do liberalismo político, né? Não é do liberalismo econômico, mas é do liberalismo político. John Locke teve uma enorme influência ali no processo de independência. Vamos ver o que diz o restante da letra A. Os liberais, que defendem a necessidade de impor regras rígidas de protecionismo fiscal, ao contrário, tá? A ideologia liberal ela é contrária ao protecionismo, ela é contrária à interferência do governo em questões econômicas. Tá? Então, o começo parece correto, mas o final se mostra errado. Ideais mercantilistas que determinavam os interesses de expansão do comércio externo. É sobre isso que a Declaração de Independência fala, comércio externo? Não, a preocupação não é essa. Princípios iluministas que enfatizam os direitos de cidadania e de rebelião contra os governos tirânicos. O direito de rebelião contra o governo tirânico é o direito de resistência do John Locke. O John Locke era liberal, o liberalismo que é uma corrente, o liberalismo que é uma vertente mais específica dentro do pensamento iluminista. Então, a princípio está correto. Quando a gente fala aqui de cidadania, consentimento dos cidadãos, poder emana do povo e direito de resistência, a princípio, tudo isso está de acordo, tem a ver, sim, com o que inspirou a independência dos Estados Unidos. Tá? Será que essa independência tem a ver com os princípios luteranos que obrigam as mulheres e os homens a lutar pela própria salvação? E aqui salvação no sentido de salvação da alma, salvação religiosa, salvação mística? Não, não é disso que a declaração fala. Não é essa a grande disputa da independência americana. Princípios católicos, a gente já sabe que também não, porque a presença de católicos nas 13 colônias ela era muito minoritária. As 13 colônias elas tiveram uma inspiração puritana, né, calvinista. Então a gente até já sabe por isso que luterano também não poderia ser. Vamos ver o que mais diz a letra E, que justificam a ação humana apenas em função da vontade do direito divino. Não, o direito divino era aquilo que justificava o absolutismo. Tá? Aqui a gente está dizendo justamente o oposto do absolutismo. O consentimento dos governados, né, significa que o poder vem do governado. Direito divino significava que o poder vinha de Deus. Então, não é A, não é B, não é D, não é E, só sobra a letra C como resposta. Vamos ver se é esse o gabarito que a Unesp nos dá. Exatamente esse o gabarito. Queridos, olha só, estamos com quase 50 minutos de aula. Eu encerro por aqui. A matéria de independência das 13 colônias ela é curta. Não é uma matéria longa, é uma matéria curta, mas ela é uma matéria muito conceitual. A gente já declarou a independência dos Estados Unidos, a gente já fez o segundo Congresso Continental da Filadélfia, a gente já tem um exército dos Estados Unidos, só falta, de fato, americanos, né, estadunidenses e ingleses começarem a atirar uns nos outros, se matarem, e a gente vê o que vai acontecer aí nesta guerra de independência. Tá? Mas isso vai ficar para a próxima aula. Por hoje é só. Se tiver dúvidas, me manda as suas dúvidas aqui pelos comentários, pela plataforma, enfim, pelo meio que você achar mais conveniente. Eu encerro por aqui e, por favor, lave bem suas mãos.